Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. O avô cristão Nazir Gilmazi, de 73 anos, de Sargodha, no Paquistão, morreu depois de uma multidão ter tentado linchá-lo após ter sido acusado de blasfémia. A violência desencadeou um êxodo em massa dos cristãos do bairro. A história trágica deste homem, já idoso, ocorreu este ano. Ele foi brutalmente agredido a 25 de maio e acabou por sucumbir aos ferimentos dias depois, já no hospital. Entrou inconsciente e assim morreu. Foi assassinado por uma multidão enfurecida em Sargodha, no Paquistão. O óbito não foi decretado no local, mas o chão da rua, mesmo junto à sua casa, ficou manchado de sangue. O sangue de um inocente. O sangue de mais uma vítima da intolerância religiosa no mundo. Nazir Mazik, cuja história nós já contámos aqui, é apenas mais um nome nesta longa lista da ignomínia, da tragédia que continua a acontecer dia após dia em tantos países do mundo. Uma tragédia que dá pelo nome de perseguição religiosa aos cristãos. A história de Nazir Mazik ocupa os primeiros 35 segundos da peça que produzimos para si sobre o relatório Perseguidos e Esquecidos, que a Fundação AIS lançou na passada quarta-feira, dia 20 de novembro, e que vai ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, vamos começar pela Colômbia. E a notícia é que uma parte do edifício da igreja e também da Casa Episcopal de Guapi foram destruídos, Catarina, por um atentado terrorista. Sim, Paulo, foi na madrugada do dia 2 de novembro, então, que um violento atentado terrorista contra a esquadra da polícia do município de Guapi, no sudoeste da Colômbia, causou então a morte de 3 pessoas e destruiu então também grande parte da igreja e da residência episcopal do Vicariato Apostólico de Guapi. Os edifícios ficaram muito danificados. Sim, Paulo, pronto, segundo o padre Arnulfo Moreno Quinones, que é o provicário de Guapi e que é parceiro local dos projetos da Fundação AIS, ele explicou-nos que a explosão deixou de facto as estruturas da igreja praticamente destruídas, arrasou com as paredes, com as portas, com as janelas e com o telhado da Casa Episcopal, deixando-as todas estas estruturas em ruínas. Situado muito perto da costa do Pacífico, o Vicariato Apostólico de Guapi encontra-se numa região com profundas necessidades materiais e humanas, porque é uma zona também frequentemente afetada por conflitos, por tensões e por muita violência por parte de grupos armados. Mas o que é que se sabe mais, Catarina, sobre este atentado? Bom, Paulo, ainda não se sabe muito, apenas sabemos que, aparentemente, este ataque terá sido perpetrado por um grupo de guerrilheiros e que visava, provavelmente, a esquadra da polícia local, que fica ali muito próximo da igreja. Mas, por algum motivo, a explosão acabou por acontecer, então, em plena praça da principal desta localidade. O atentado ocorreu de madrugada, foi às 5 da manhã. Se fosse um pouco mais tarde, bom, podia ter sido uma tragédia ainda maior. Sim, Paulo, e isso foi o que nos contou exatamente o padre Moreno. Portanto, a explosão aconteceu então de madrugada, mas se tivesse sido de manhã, logo ao início da manhã, há sempre ali muita gente naquela praça, segundo o padre, desde crianças a brincar até vendedores ambulantes. Portanto, de qualquer forma, Paulo, independentemente disto, acabaram por morrer 3 pessoas neste atentado. Estamos então a falar de Guapi, situada na costa do Pacífico, região que tem sido de facto o epicentro de vários conflitos, isto ao longo dos últimos 40 anos. Sim, Paulo, desde da década de 80 do século passado, que isso é de facto uma constante. Portanto, o tráfico de drogas está presente nesta região. Há também depois a considerar todas as incursões das guerrilhas e a exploração, mineral que existe também nesta região, que é uma exploração ilegal, como é óbvio, e que é muito comum nesta zona da Colômbia, Paulo. Este atentado veio recordar que, de facto, a Colômbia é um país marcado pela violência de grupos de guerrilha que iniciaram nos anos 60 uma luta armada contra aquilo que consideram ser a opressão do Estado capitalista. Mas a Colômbia é também um país muito marcado pela questão do tráfico de droga, como aliás a Catarina referiu, e é desde há muitos anos e continua a ser, aliás, um país muito desigual, onde vivem pessoas abastadas, mas também muitas pessoas muito pobres. O
O bispo de Riohacha, Dom Francisco Ceballos, falou disso num documentário produzido recentemente pela Fundação AES e que vamos agora ver um brevíssimo trecho. Colombia es un país inequitativo, una región muy rica habitada por gente muy pobre. Y eso lacera el corazón de un pastor, por supuesto, nos cuestiona demasiado. Se supone que el centro del Evangelio es el anuncio de la caridad. Es descubrir a Cristo pobre, a Cristo enfermo, a Cristo hambriento en los pobres. La Iglesia siempre tiene dos pulmones, el pulmón de la evangelización y el pulmón de la caridad. Mientras no tengamos esa conciencia de sentirnos hermanos, de sentirnos responsables de los otros, siempre habrá esa gran diferencia entre ricos y pobres. Pero para mí es falta de conciencia, porque es escandaloso que siendo nosotros casi todos cristianos católicos, pues no exista ese ideal de Cristo de compartir con los más pobres y los más necesitados. Entonces eso es un problema grave en la composición de una sociedad como la nuestra colombiana católica, pero que todavía no ha permeado las palabras de Jesús del Evangelio en el corazón de los cristianos. Foi o bispo de Riohacha, na Colômbia, e agora vamos mudar de continente. Vamos até a África. Já na semana passada nós falámos aqui de Moçambique e hoje voltamos a este país por causa da convocação para o dia 24 de uma jornada de oração pela paz. Isto já ocorreu, mas trazemos esta matéria até ao nosso programa porque importa analisar o comunicado emitido pelos bispos no dia 12, no final da Assembleia Plenária, em que foi referido o estado a que chegou o país, que tem sido palco, e esta é que é a questão, tem sido palco de manifestações um pouco por todas as principais cidades e de muita violência. E os bispos falam numa hora dramática e que é preciso parar os ventos da violência, mas também, Catarina, do desespero e da desconfiança. Exatamente, Paulo. Portanto, este comunicado dos bispos retrata, de facto, esta preocupação que existe neste momento em consequência desta onda de violência que tem vindo a atingir Moçambique nos últimos tempos, como resultado da divulgação, não é? Como consequência da divulgação dos resultados das eleições do passado dia 9 de outubro, que já com dezenas de mortos, com muitos feridos e também com muitas pessoas detidas. E o que os bispos agora vieram dizer, Paulo, é que é de facto preciso parar com esta violência e com a desconfiança e que isso só se vai conseguir exatamente com a oração. O comunicado dos bispos foi divulgado apenas 2 dias depois de o Santo Padre ter também falado de Moçambique. E faço agora aqui uma ressalva, porque das últimas 3, 4 vezes, salvo erro, que o Papa falou de Moçambique ao longo dos últimos anos, foi sempre para denunciar o problema do terrorismo em Cabo Delgado. E desta vez ele falou, e isto também revela a importância desta questão, ele falou por causa da violência desencadeada, então, após as eleições de 9 de outubro. Sim, Paulo, isso também é muito importante e é também um sinal de como esta violência está a assustar, não é? E que pode vir a ganhar outros contornos, até uma dimensão mais descontrolada, o que pode ser dramático para todas estas, para os moçambicanos, que é um país tão pobre e que tem tantas dificuldades como é Moçambique e como nós falamos aqui também tantas vezes nos nossos programas, Paulo. Exatamente. Já vamos recuperar essas palavras do Santo Padre, são apenas 22 segundos, mas importa lembrar então que a questão do terrorismo continua infelizmente muito atual, pois os ataques contra as populações em Cabo Delgado continuam a verificar-se. Sim, Paulo, de facto continuam a haver estes ataques, nomeadamente nos distritos de Muidumbe e de Maluco. Há relatos até, Paulo, de que pelo menos 2 pessoas foram decapitadas e há neste momento dezenas de pessoas que estão desaparecidas. Muito bem. Obrigado, Catarina. Vamos então voltar ao Papa, que estávamos a falar há pouco, e à sua declaração de alerta para o problema da violência que tomou conta das ruas de Moçambique, que deu lugar então a uma jornada de oração que foi convocada pelos bispos para o dia 24 de novembro. Sono preoccupanti le notizie che giungono dal Mozambico. Invito tutti al dialogo, alla tolleranza,
e all'instancabile ricerca di soluzioni giuste. Preghiamo per l'intera popolazione mozambicana affinché la presente situazione non faccia smarrire la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace. Foi o Papa Francisco a apelar à paz, ao fim da violência em Moçambique, país que vive tempos de tumulto desde que foram conhecidos os resultados oficiais das eleições de 9 de outubro. Resultados que deram, por larga maioria, a vitória ao candidato presidencial da Frelimo, partido que está no poder desde 1975, mas que, no entanto, têm sido fortemente contestados por todos os outros partidos e por multidões que se têm manifestado nas ruas. No meio de tudo isto, como dissemos há pouco, está também o problema do terrorismo em Cabo Delgado. Isto leva-nos agora a recuperar as declarações ao nosso programa do Bispo de Pemba, Dom António Juliace. Ele falou connosco em outubro, precisamente na véspera destas eleições, e a sua preocupação era já sobre o esquecimento do mundo para com Cabo Delgado. As ajudas da comunidade internacional, diz ele, estão a diminuir e o que tem valido é o socorro da Fundação AIS, esse socorro que continua a chegar a Pemba, que continua a chegar a Cabo Delgado. E nós, como igreja, continuamos a fazer o que é da nossa natureza, estar ao lado do povo, a socorrer os que podemos socorrer, oferecendo as ajudas que também nos chegam, são possíveis de chegar, e muito recentemente essas ajudas estão a diminuir bastante, mas há sempre uma mão amiga que faz presente alguma ajuda, e essa mão amiga para nós em Cabo Delgado é largamente aquela que vem da Fundação Ajuda à Igreja, que sofre, que sempre nos socorre e socorre nos momentos mais críticos. Estão sempre prontos a dar-nos alguma coisa, e nós nos sentimos úteis, porque assim podemos também salvar a vida dos nossos irmãos. De Moçambique, onde a instabilidade é grande, vamos agora até ao Líbano. E vamos retomar agora uma notícia que demos aqui na semana passada, a da multidão de mais de 800 pessoas que se refugiaram num convento, no convento das Irmãs Nossa Senhora do Bom Socorro, em Jabolé. E voltamos a esta história porquê? Porque os nossos colegas do Rome Report leram a nossa notícia e fizeram uma reportagem que vamos ver já de seguida. In Lebanon, a country currently torn by violence, a group of religious sisters are bringing hope and help. The Sisters of Our Lady of Good Help, located in Jaboulay, northern Bekaa, Lebanon, are a group of sisters from the Melkite Greek Catholic Church. Though the convent only consists of 15 sisters, these sisters are making an impact through their help of the suffering Muslim people in Lebanon. Currently, northern Lebanon experiences intense bombings. These acts of violence result in displacing hundreds of refugees. Most of these refugees are Shia Muslims, left with no home or resources. However, the sisters provide a hopeful solution, welcoming more than 800 refugees into their convent's grounds. Mother Jocelyn Juma, the Superior General of the congregation, explained the situation to charity organization Aid to the Church in Need. Depuis la première nuit du bombardement du 23 septembre, les raids ont été très forts aux alentours de notre monastère, et dans la nuit, des dizaines de personnes ont accouru pour se réfugier dans l'enceinte de notre monastère. Il faut dire que tout notre entourage est musulman et que notre mission est tellement bien vue et respectée dans la région que la plupart des gens ont voulu trouver la sécurité sous la croix de notre clocher. The sisters provide shelter, food, and daily supplies to the refugees. Also, the sisters have a school and orphanage on the grounds. Despite religious differences,
the sisters welcome all people in need. Car la grâce de Dieu aidant, nous expérimentons que l'union fait la force. Et c'est de tout cœur que nous nous mettons au service de nos frères en humanité. Nous avons certainement gardé intactes les heures de prière, et donc ces heures de prière à la chapelle sont le temps fort où nous prions en commun pour la paix, mais aussi où nous puisons chacune la force d'accomplir chaque jour notre mission, avec patience, avec amour et avec humilité, parce qu'en définitive, c'est notre principale évangélisation. Through their help, the sisters' mission is to witness God's love and mercy to the refugees and to show them that God will be their protector from fear. E das irmãs em Jabolé, no Líbano, que acolheram então mais de 800 pessoas no seu convento, vamos agora até ao Mali, para dar conta de que neste país africano a perseguição religiosa por parte de grupos extremistas, de grupos jihadistas, é uma realidade cada vez mais cruel no dia-a-dia. E a última notícia é de que, pelo menos em 2 aldeias na região de Mopti, os cristãos, se quiserem rezar, têm de pagar, Catarina, um imposto. Exatamente, Paulo. Segundo informações que a Fundação AIS recebeu, portanto, um grupo extremista islâmico que está nesta região de Mopti impôs então muito recentemente um imposto, a jizya, não é? De 25 mil francos, isto na moeda local, que corresponde a cerca de 36 euros, Paulo. E a todos os cristãos com mais de 18 anos, e isto está a acontecer neste momento, nestes dias, em Douane Pen, a maior aldeia cristã a leste de Coro, na região de Mopti. Importa já agora dizer aqui 36 euros nesta região do Mali é uma pequena fortuna. Bom, importa também aqui explicar que este pagamento que estamos a falar, este imposto, a jizya, é uma prática comum nas regiões controladas pelos grupos jihadistas, onde existe já, digamos assim, uma espécie de califado, ou seja, um islão regido pelas regras mais radicais. O imposto tem de ser pago pelos infiéis, digamos assim, por exemplo, os cristãos ou membros de outras religiões, isto se quiserem continuar a praticar a sua fé, embora mesmo assim dentro de certos limites e quase sempre fora do espaço público. Exatamente, Paulo. E nós já vimos isto, não é? Em regiões como a Síria e como o Iraque, quando o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, instaurou então um califado nestas áreas, nestas regiões, naquelas áreas tão vastas que eles controlavam desde 2014 nestes 2 países, Paulo. Vastas regiões mesmo, porque o Daesh, ou seja, o Estado Islâmico, chegou a controlar cerca de 25% de todo o território da Síria e cerca de 40% do Iraque. O que correspondeu, isto na altura de maior hegemonia deste grupo terrorista, é qualquer coisa como o território do Reino Unido. Exatamente, Paulo. E nesse vasto território, então, existia a jizya, este tal imposto, que era obrigatório todos os infiéis pagarem. Portanto, nós temos muitas histórias, Paulo, desse tempo, desta altura, de 2014, histórias de opressão aos cristãos, como é óbvio. É um tempo, como se está a ver, pelas notícias que nós estamos hoje aqui a dar, que continua a existir. Noutras regiões é verdade, mas continua a existir. Portanto, a única coisa que mudou, de facto, é o espaço geográfico, passou do Médio Oriente para a África. E, portanto, foi assim há 10 anos na Síria e no Iraque, e é agora, Paulo, hoje em dia, infelizmente, também no Mali e em várias outras regiões de África. Exatamente. O padre Hans Joachim Lor é das pessoas que melhor conhece, seguramente, o que significa a ameaça jihadista no Mali. Ele mesmo foi raptado por terroristas em novembro de 2022. Fez agora 2 anos e só foi libertado em novembro de 2023, depois de ter estado exatamente 371 dias em cativeiro. Ele estava em missão no Mali, onde desenvolvia um trabalho muito focado nas questões do diálogo interreligioso, um trabalho que, importa também dizê-lo, era apoiado pela Fundação AIS. Antes de ter sido raptado, este sacerdote alemão, ele viajou até à Suíça, onde participou numa iniciativa da AIS, e nessa ocasião ele explicou o que é que significa para as populações locais viver sob o terror jihadista. Eu sublinho que estas declarações foram proferidas antes do padre Joaquim ter sido raptado. É um testemunho que ajuda agora a perceber bem o sentimento de medo que os cristãos do Mali continuam a sentir hoje em dia e que já são forçados, como já dissemos, a pagar um imposto se quiserem rezar, e mesmo assim com limitações para continuar a viver a sua fé.
2 Drittel des Landes, vor allem sein Norden und seine Mitte, werden von Islamisten beherrscht. Pater Lore schildert, wie die Terroristen ihre Herrschaft aufbauen. Die Dörfer müssen einen Unterwerfungsvertrag unterzeichnen. Das heißt, sie kommen daher mit 10, 20, 30 Motorrädern, schließen alle Schulen. Es wird verboten zu singen, keine Musik. Die Christen dürfen nicht mehr in die Kirche, kein Glockengeläut, kein Alkohol und alle Frauen verschleiert. Alle. Terror, eine alltägliche Gefahr. Wenn man sich im Land bewegt, eine große Unsicherheit. Man weiß nie, wen es wann irgendwie treffen wird. Gerade als Weißer, als Europäer, als Priester bist du eine große Zielscheibe, das ist klar. Und man hat uns auch gesagt, dass die Dschihadisten und die malische Armee unser Haus beobachten. E das palavras do padre Joaquim Lore, pouco antes de ter sido raptado no Mali em novembro de 2022, portanto há precisamente 2 anos, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Entre os dias 9 e 11 de novembro, o Papa recebeu no Vaticano 2 ilustres personalidades. Foram elas o líder da Igreja Assíria do Oriente e o responsável máximo da Igreja Síro-Malankar. Trata-se de 2 igrejas das chamadas Igrejas Católicas do Oriente, igrejas essas que formam um conjunto de confissões cristãs que estão, de certa forma, sobre a jurisdição, embora bastante autónoma, do Papa, neste caso do Sumo Pontífice, do Santo Padre, ou, se quisermos usar um título antigo, do Príncipe do Vaticano, isto é, do chefe de Estado da Santa Sé, hoje o Papa Francisco. É, pois, bastante complexo tentar entender de que forma estas igrejas do Oriente se relacionam com a Santa Sé, uma vez que estão, de certa forma, de um modo teórico sob a sua jurisdição, mas na prática do dia-a-dia elas gozam de uma autonomia quase a 100%. Ainda assim, a Santa Sé, e é necessário que assim seja, reconhece os seus ritos ou rituais. Também tem uma palavra muitas vezes a dizer na própria estrutura e organização destas igrejas, e cada vez mais o Papa tem recebido estes líderes no Vaticano. É uma nova etapa que também o Papa Francisco vai aqui criando ou iniciando, uma vez que nem sempre a relação entre a Igreja Católica e estas igrejas do Oriente foi pacífica. Por isso mesmo, agora estão lançadas as bases para aquilo que o Papa diz querer que se realize um novo sínodo ecuménico, isto é, que todos os ramos do cristianismo se voltem a juntar durante um bom período e que daí saiam linhas orientadoras gerais para o que é a grande árvore do cristianismo a nível mundial. Foi o jornalista José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar a irmã Maria do Céu Costa, de Angola, e as suas preocupações com a pobreza e com o analfabetismo, e vamos falar do lançamento do relatório Perseguidos e Esquecidos sobre a perseguição aos cristãos no mundo, e também vamos falar e muito da campanha de Natal que tem o país Burkina Faso no centro da atenção, dada a situação extremamente grave que os cristãos enfrentam por lá. Portanto, muitos temas para depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you.
ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Na semana passada nós escutámos no nosso programa uma religiosa portuguesa que está em Angola. Está lá há um quarto de século. É a irmã Maria do Céu Costa. Ela tem 72 anos de idade, vive num bairro que fica perto do aeroporto e traçou-nos um retrato, Catarina, digamos assim, sombrio da vida deste país lusófono. Sem dúvida, Paulo. É de facto um retrato sombrio porque ela falou das pessoas, falou da pobreza, falou daquelas pessoas que têm de procurar comida para poder, procurar comida nos caixotes de lixo para poderem sobreviver. Ela falou-nos também um retrato desta profunda miséria que vivem tantas e tantas pessoas em Angola, que é um país que nós sabemos, Paulo, que é um país rico e por isso tudo isto ganha até um foro de mais de escândalo, não é? É escandaloso vermos esta miséria onde vivem tantas pessoas. Mas um escândalo que de alguma forma também não surpreende. Não, Paulo, porque nós já sabemos, nós vamos ouvindo muito do que se passa em Angola, não é? Muitas notícias que passam de Angola e sabemos que de facto é um país com muitos contrastes, não é? Em que existem algumas pessoas que vivem de facto uma riqueza extrema, com grande abundância, e depois existe uma grande maioria da população que vive de facto com muitas dificuldades, que vivem em pobreza. O ordenado mínimo, por exemplo, é de 70 mil kwanzas, cerca de 78 euros, o que diz bem das dificuldades de muitos angolanos em conseguirem um mínimo para uma vida digna. E por isso, para muitos, não resta alternativa do que a de procurar comida nos caixotes do lixo, como a irmã Maria do Céu contou ao nosso programa. Mas ela denunciou também outros problemas, como, por exemplo, o do analfabetismo, que atinge uma grande parte da população, e da corrupção. Dois problemas, Catarina, que de alguma forma até andam de mãos dadas. Sem dúvida, Paulo. E a irmã disse-nos, disse à Fundação AIS, não é? Que considera de facto esta crise que se passa, que se vive em Angola, como uma crise humanitária, dada esta dimensão tão grande deste problema, e diz que isso se vê todos os dias naqueles que têm de procurar no lixo a sua comida, mas também se vê, por exemplo, nas inúmeras crianças que não têm sequer acesso à escola, que não conseguem chegar até à escola, e que isso vai engrossar então todo aquele número já gigante de pessoas que são analfabetas em Angola. Portanto, que não sabem ler, não sabem escrever. E que, segundo os últimos dados disponíveis, Paulo, o que nos dizem são que, neste momento, estes analfabetos representam cerca de 24% da população de Angola. 24% de população analfabeta num país onde também há problemas de corrupção. Exatamente. E a irmã diz então diz isso, a irmã diz isso de facto sem qualquer sombra de dúvida. Ela dá mesmo o exemplo, Paulo, que, por exemplo, no início do ano, no ano escolar, há muitas famílias que se confrontam com a falta de lugares disponíveis nas escolas para poderem aceitar os seus filhos, portanto, no ensino público de Angola. No entanto, se as famílias pagarem, já conseguem
arranjar um lugar para os seus filhos, para que os seus filhos possam estudar. Por isso a irmã diz-nos que na altura das matrículas, portanto, e ela fala particularmente isso porque é a área em que ela trabalha e com quem lida diariamente com as crianças, ela diz que nesta altura do início do ano há muita, mas mesmo muita corrupção em Angola. Obrigado, Catarina. Já sabemos então que a irmã Maria do Céu trabalha num bairro perto do aeroporto de Luanda e é aí, junto às crianças, dos jovens e dos adultos, que ela então procura evangelizar, mas também ensinar a ler e a escrever, e é aí que ela, no fundo, todos os dias procura ser também um sinal visível da ternura de Deus junto destas populações tão desfavorecidas. Em relação à formação académica, há muitas crianças que não têm escola, não conseguem entrar no ensino público, e depois há muita corrupção para entrar nas escolas. Se queres entrar numa escola secundária ou mesmo primária, se não consegues entrar assim porque não há lugar, mas se tu pagares, encontra-se lugar na escola. Então aqui, quando é na altura das matrículas, há muita corrupção. E os familiares têm que fazer tudo por tudo para ver se o filho entra. Mas a maioria, muitos, milhares de crianças não estão a entrar na escola. Eu estou a animar cristamente algumas comunidades fora de Luanda, nos arredores de Luanda, lá no Destaque, Buraco, Palmeirinhas, Barra do Kwanza, Lombo, Acongo. Essas comunidades, a maioria das pessoas não sabe ler, não sabe escrever, querem estudar a Bíblia e dizem: mãe, me gostava tanto de saber ler, para ler a Bíblia, não sei, nunca me ensinaram, mas eu tinha tanta vontade. E isso adultos, e agora crianças agora é a mesma coisa, também não conseguem escola para os filhos. Pronto, aqui o que nós gostaríamos que realmente era escolas, mais escolas, e também a nível de material. Então também, no meu caso, que estou a trabalhar na animação bíblica, eu preciso de muitas bíblias, preciso de dinheiro para comprar papel, porque eu imprimo brochuras para ajudar as pessoas, como ética cristã, o amor é como, liderança. Então eu já organizei brochuras para que as pessoas possam ler. Agora preciso de papel para imprimir, papel e tinta e master, essas coisas. E estou a fazer esse esforço para que as pessoas leiam, porque também é muito importante, a leitura nos humaniza, então é muito importante aquilo que eu acho que devo fazer para animar as pessoas. Na quarta-feira, 20 de novembro, foi lançado em Lisboa um relatório da Fundação AES sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Chama-se Perseguidos e Esquecidos e, além de Lisboa, foi também apresentado em Santarém, em Aveiro e em Évora. Catarina, como é que correu este périplo, digamos assim, da apresentação deste relatório por estas dioceses? Bom, Paulo, correu muito bem, portanto as pessoas estavam muito interessadas, mostraram sempre muito interesse em todas as apresentações para saber o que revela este relatório, que é um documento que é muito forte, que é muito poderoso, porque mostra como é a evolução relativamente a esta questão dos cristãos, como é que foi a evolução nestes últimos 2 anos, portanto, desde o verão de 2022 até ao verão de 2024. Portanto, este relatório mostra como é que foi a evolução em termos de perseguição aos cristãos em 18 países, onde o assédio a esta comunidade religiosa de facto é mais intenso ou tem vindo a mostrar sinais preocupantes. Muito bem. Tenho aqui até um exemplar do relatório, depois quem quiser poderá contactar a Fundação AES para pedir um exemplar. A apresentação do relatório contou com a presença de um sacerdote oriundo do Burkina Faso, que nós entrevistámos e que vamos começar a escutar na próxima semana, no contexto de uma reportagem mais alargada sobre o que aconteceu nas várias dioceses. Mas hoje quero que foquemos mais a nossa atenção precisamente no relatório em si. São, portanto, 18 países e, genericamente, o que é que aconteceu então nesse período entre o verão de 2022 e o verão deste ano que seja mais relevante? Bom, Paulo, genericamente o que nós podemos dizer é que houve de facto um aumento da violência contra os cristãos. Em mais de 60% dos países houve de facto um aumento das violações as violações dos direitos humanos, não é? Relativamente à comunidade cristã. Portanto, com destaque, Paulo, para o continente africano, onde se está
está de facto a verificar uma consolidação da presença destes grupos jihadistas radicais, destes grupos islamitas violentos, desde o norte do continente, em países como o Mali, que já falámos hoje aqui no nosso programa, não é? Passando depois pelo Burkina Faso, pelo Níger, pela Nigéria, por exemplo, até, por exemplo, mais ao sul de África, até Moçambique, também já falámos aqui hoje, Paulo, onde há de facto também esta presença destes grupos jihadistas, nomeadamente na região norte de Cabo Delgado. Exatamente. Nós vamos então analisar o relatório ao longo dos próximos programas, claro, mas podemos dizer em síntese que de alguma forma que em África se está a assistir a um problema muito sério de violência contra os cristãos, uma violência que põe em causa já e em muitos países a própria sobrevivência das comunidades. Sim, Paulo, é o caso, por exemplo, que se está a passar no Burkina Faso, razão pela qual, Paulo, nós lançámos aqui em Portugal, então, a nossa campanha de Natal, especialmente dedicada à realidade deste país, à comunidade cristã, com o objetivo, claro, de ajudar as famílias que são forçadas a fugir, que são forçadas a abandonar as suas casas, as suas aldeias. Portanto, estas famílias cristãs, e atenção, Paulo, e é bom para quem está lá em casa, para perceber que o que nós falamos neste relatório é uma situação que está a acontecer agora, que está a acontecer nestas semanas, está a acontecer hoje. E por isso nós, como eu dizia, nós temos que estar disponíveis para podermos ajudar, de facto, estas famílias cristãs que são vítimas, uma vez mais, desta violência jihadista que existe no continente africano, e por isso eles precisam, para além das nossas orações, como é óbvio, precisam também muito da nossa solidariedade. Muito bem. Foquemo-nos, então, no Burkina Faso. O que é que está, então, a acontecer neste país que leva a Fundação AES a lançar esta campanha de Natal, campanha de solidariedade para com os cristãos? Nós já sabemos que há ataques por parte de grupos jihadistas. É verdade, Paulo, é exatamente isso. Portanto, há estes ataques, mas também sabemos que o que está a acontecer no Burkina Faso, Paulo, é que a pequena, mas tão martirizada comunidade cristã tem sido vítima de ataques constantes por parte destes grupos jihadistas, destes grupos armados, que têm procurado estabelecer um califado nesta região, portanto, têm procurado estabelecer um território que controlam com o objetivo que é gerido ou que é controlado por um Islão mais radical, por uma versão mais radical do Islão, e onde efetivamente as famílias cristãs, a comunidade cristã não tem efetivamente lugar. Portanto, a insegurança tem crescido, sem sombra de dúvida, de dia para dia, e, Paulo, esta insegurança é tal que levou já mais de 2 milhões de pessoas a serem forçadas a fugir, a abandonar as suas aldeias, a abandonar as suas casas e terem tentado encontrar um refúgio nestes campos de deslocados internos que existem no Burkina Faso. Campos de deslocados onde, como se imagina facilmente, faltará quase tudo o que de mais básico é necessário para a sobrevivência das pessoas, não é? Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, estes campos de deslocados internos, que é para onde as pessoas fogem, onde se sentem mais seguras destes possíveis ataques, destes grupos jihadistas. Portanto, tornaram-se neste momento, estes campos deslocados, tornaram-se como o retrato vivo do sofrimento, da violência, de toda a desolação que um povo está a sofrer por causa desta violência jihadista, e é ao mesmo tempo também, Paulo, famílias inteiras que suplicam pela nossa ajuda. E é então, precisamente para ajudar estas pessoas, estas famílias, que a Fundação AES lançou então esta campanha de Natal. Bom, mas que tipo de ajuda é que os portugueses vão ou podem dar à Igreja do Burkina Faso? Bom, Paulo, para além da oração, que é efetivamente o que é mais importante e é o que a Igreja no Burkina Faso nos pede em primeiro lugar, é de facto também ajudarmos em termos concretos, não é? De ajudar estas famílias que estão a passar por tantas dificuldades. E o que nós pedimos aqui aos nossos benfeitores em Portugal e pedimos aos nossos telespectadores, Paulo, é que além da oração constante por este povo martirizado, pedimos também ajuda para a Igreja local, para os diversos projetos que temos neste momento a decorrer e que são todos eles vocacionados para socorrer às maiores aflições que neste momento as pessoas estão a sofrer, as famílias cristãs estão a sofrer, que são vários projetos, Paulo, desde os projetos de ajuda à subsistência para as famílias, por exemplo, tanto com a alimentação, mas também com a parte da saúde, dos medicamentos necessários para cada uma destas famílias, também cabazes escolares para que as crianças possam continuar, as crianças cristãs possam continuar a estudar, a ter acesso à educação, e, por exemplo, também temos a formação, continuamos a ter a formação de padres e de irmãs para o acompanhamento de todas aquelas pessoas que estão traumatizadas, Paulo, porque são pessoas muito traumatizadas com tudo o que está a passar à sua volta, não é? Aliás, eu imagino que não deve ser fácil dar apoio, isto no trabalho dos pais e das irmãs, dar apoio a pessoas que viram, por exemplo, os seus familiares e amigos a serem mortos a sangue frio, ou que foram raptados e que não têm, por exemplo, durante muito tempo, qualquer notícia sobre o seu paradeiro. Precisamente, Paulo, e este é para nós, de facto, um dos projetos mais importantes, não é só, mas é muito importante nós dizermos isto, Paulo.
este projeto de apoio a estas pessoas traumatizadas é tão importante como a distribuir comida ou distribuir medicamentos para todas estas populações, e é isso que a Fundação AIS está neste momento a fazer. Portanto, ajudar as pessoas a sobreviver, a ultrapassar estes traumas, todos que viveram, tudo, e que isto, como é óbvio e como os nossos telespectadores bem sabem, não passa este trauma de um dia para o outro, é preciso muito tempo, e portanto, e o mais certo, Paulo, é que esta mágoa, que este trauma continue e que seja companhia até ao fim dos dias destas famílias, não é? E a Fundação AIS então apoia a formação de sacerdotes e de religiosas para o tratamento de traumas e para a recuperação emocional dos que sobreviveram então à violência mais brutal que se possa imaginar. Sim, Paulo, e nós estamos a fazê-lo diretamente com a Diocese de Oi e Goia, mas também neste momento estamos também a ajudar, por exemplo, as dioceses de Ogudogu, de Fada Ngurma e de Nona, e para todos estes padres, para todas estas irmãs que estão nestas dioceses e que precisam de facto, que estão na linha da frente, não é? Digamos assim, neste apoio a estas populações, a estas pessoas que são vítimas desta violência mais brutal e mais atroz, não é? Que nós possamos imaginar no Burkina Faso, é por todas estas pessoas que nós de facto lançámos então esta campanha de Natal para o Burkina Faso, com este objetivo claro de ajudar estas famílias, e por isso peço a quem nos está a ver neste momento que nos ajude, que de facto que sejam o mais solidários possíveis com esta população cristã que está a passar por tantas dificuldades, e é mesmo da sobrevivência que nós estamos a falar, Paulo. Nós estamos a falar da sobrevivência de milhares de cristãos que neste momento estão praticamente abandonados, e por isso tudo o que cada um de nós possa fazer é muito bem-vindo e será muito bem acolhido por todos os cristãos que estão no Burkina Faso. Seguramente. O padre Norbert Zongo é um dos sacerdotes apoiados pela Fundação AIS. É um dos padres que está a trabalhar com pessoas traumatizadas. O seu testemunho diz bem da urgência deste projeto da Fundação AIS. Estou a estudar psicologia e o bispo nomeou-me capelão dos migrantes, refugiados e deslocados internos. Estas pessoas estão muito traumatizadas. Não só porque nunca tinham visto antes este tipo de ataques, mas também porque testemunharam o assassinato ou o rapto dos seus entes queridos. Agarraram neles e degolaram-nos à sua frente. Há pessoas que ficaram com pensamentos e tendências suicidas. Há outras totalmente obcecadas, completamente histéricas, e pessoas que tiveram crises de esquizofrenia. O trauma afeta todos. Nas crianças, vê-se logo quando ouvem tiros. Quando chegamos, a primeira coisa que elas fazem é fugir. Isso é um sinal de trauma, porque aqueles que vieram para matar os seus pais chegaram da mesma maneira. Asseguramos-lhes que não é esse o caso. Mesmo os homens, todos ficam traumatizados com estes acontecimentos, com a insegurança. Foi o padre Norbert Zongo, da Diocese de Kodougou, um sacerdote que é apoiado pela Fundação AIS na ajuda aos traumatizados pela violência terrorista no Burkina Faso. É para ajudar estas vítimas, para ajudar estas crianças, mulheres e homens, que a Fundação AIS lançou então aqui em Portugal uma grande campanha de Natal. Foi publicado um boletim, uma pequena revista, aliás, eu trouxe aqui comigo, tenho aqui um pequeno exemplar, e que nós podemos enviar para quem estiver interessado
enviar para casa, para quem estiver interessado em saber mais histórias sobre o sofrimento e a ajuda dos cristãos no Burkina Faso. Sim, este relatório já foi enviado, portanto, vou voltar uma vez mais a mostrar para quem está lá em casa. Portanto, este relatório já foi enviado para os nossos benfeitores, para os nossos amigos, ou já receberam, ou estão a receber agora nos próximos dias em suas casas. E o desafio que eu deixo aqui é aos nossos telespectadores que não fazem parte da nossa lista, a que enviamos regularmente este boletim, portanto, que nos contactem, que digam que querem receber este boletim, que teremos todo o gosto em enviá-lo gratuitamente para a casa de cada um. É muito importante, de facto, que cada vez mais pessoas tenham acesso a este tipo de informação, porque é uma informação quase exclusiva neste sentido que nós olhamos para os nossos meios de comunicação e não passa. E, portanto, há aqui informação que é única, que são os nossos parceiros de projeto que estão no terreno e que nos contam estas histórias dramáticas desta comunidade, e por isso, quem está em casa a ver-nos e queira receber de facto este boletim, eu desafio a ligar-nos para o nosso telefone 21 754 4000 e pedir este boletim, que é gratuito, e portanto nós enviaremos com todo o gosto para cada um deles, Paulo. Muito bem, já sabe, o boletim é gratuito. Estamos a falar então do Burkina Faso, estamos a falar da grande campanha de ajuda, de solidariedade para com os cristãos deste país africano e do trabalho da Igreja de apoio às famílias vítimas dos terroristas. Nós referimos já o apoio aos traumatizados. Bom, Catarina, mas a ajuda da AIS vai mais longe do que isso. Sem dúvida, Paulo. O apoio aos traumatizados é, de facto, apenas um dos aspectos desta campanha que lançámos para o Burkina Faso. Mas é também, por exemplo, como já referimos aqui, para a ajuda alimentar, para a ajuda da medicação, se seja necessária, mas também, por exemplo, o apoio escolar para as crianças que estão nestes campos de deslocados, Paulo. Muito bem. Estamos a falar, sublinho, do Burkina Faso, um dos países em foco no relatório Perseguidos e Esquecidos que a Fundação AIS... Só um segundo. Queres começar onde? Ok. Então é começar aqui do início. Estamos a falar. Certo. Acho que houve um erro lá acima. Posso? Estamos a falar do Burkina Faso, um dos países em foco no relatório Perseguidos e Esquecidos que a Fundação AIS acabou também de lançar aqui em Portugal e que nos fala também de muitos outros países. No total são 18 países, isto em África, nas Américas, no Médio Oriente e na Ásia. E o relatório mostra que a violência contra os cristãos, de facto, está a aumentar. Sim, Paulo, de facto, esta nossa investigação o que mostra, o que revela é que, de facto, na maioria dos países, esta perseguição, esta violência contra os cristãos está a aumentar. Podemos dizer, Paulo, que em mais de 60% dos países analisados, as violações dos direitos humanos contra a comunidade cristã aumentou desde que nós publicámos o nosso último relatório, que abordou o período entre 2020 e 2022. Muito bem, como eu disse há pouco, nós vamos falar deste relatório por aqui ao longo das próximas semanas. Já sabemos para já que a África atravessa um tempo negro com um aumento significativo dos ataques contra os cristãos, mas que há outras regiões do globo onde se acentuou também a repressão religiosa. Aliás, a história do senhor espancado e que morreu numa cama de um hospital no Paquistão em maio deste ano e que referimos logo no arranque do programa de hoje é disso um exemplo cruel. Mas há, Catarina, algum caso positivo, digamos assim, algum país que, em contraste, seja destacado pela positiva no relatório? Bom, Paulo, felizmente há um caso, é apenas um caso, que é o Vietnã, e este é de facto o único país neste relatório que foi classificado como ligeiramente melhor relativamente ao último relatório. E isto por causa das medidas que foram tomadas para o restabelecimento das relações entre o Vietnã e a Santa Sé, portanto as relações diplomáticas, como é óbvio, e também, por exemplo, também as medidas tomadas relativamente à redução das burocracias, relativamente ao registro dos grupos religiosos. Portanto, todos os outros países, Paulo, ou ficaram na mesma ou a situação piorou relativamente, portanto não houve há aqui, são de facto os 17 outros países estudados, analisados, são de facto situações dramáticas que estamos a assistir relativamente a esta questão da perseguição aos cristãos. Muito bem, obrigado uma vez mais. Na próxima semana nós vamos ver em detalhe tudo isso, mas para já chama a sua atenção para um trabalho multimédia produzido pela Fundação AIS Internacional sobre o relatório Perseguidos e Esquecidos. É um trabalho que aborda o essencial do relatório e em que se chama de facto a atenção para a situação grave que os cristãos enfrentam em vários países. E um desses países é o Paquistão. O caso do senhor Nazir Gil Mazik, de 73 anos, espancado criminosamente em frente à sua casa e cuja história recordamos no arranque do programa, é disso apenas um exemplo. Ele morreu, é mais um mártir dos tempos atuais.
O avô cristão Nazir Gilmazi, de 73 anos, de Sargodha, no Paquistão, morreu depois de uma multidão ter tentado linchá-lo após ter sido acusado de blasfémia. A violência desencadeou um êxodo em massa dos cristãos do bairro. Apenas alguns meses antes, muitos mais cristãos paquistaneses fugiram das suas casas depois de uma multidão de militantes ter atacado o distrito de Jaranwala, incendiando mais de 25 igrejas num só dia. Alguns dos incidentes registados no novo relatório da organização católica Fundação AIS, intitulado Perseguidos e Esquecidos, um relatório sobre os cristãos oprimidos pela sua fé. Perseguidos e Esquecidos avalia a situação em 18 países onde as violações à liberdade religiosa contra os cristãos são particularmente preocupantes. Abrangendo o período de agosto de 2022 a junho de 2024, o relatório Perseguidos e Esquecidos revelou que em muitos dos países analisados, as violações dos direitos humanos contra os cristãos tinham aumentado desde o último relatório. Estas foram algumas das conclusões. O epicentro da violência militante islâmica deslocou-se do Médio Oriente para a África. O Islão militante foi um fator-chave para explicar porque é que a África foi o único continente onde a perseguição aumentou em todos os países analisados, com provas que sugerem o alcance crescente dos grupos jihadistas transnacionais. No Burkina Faso e em Moçambique, as insurreições islâmicas em curso levaram à deslocação em massa de comunidades cristãs, uma vez que os extremistas visavam especificamente os crentes em ambos os países. A Nigéria ficou em 8º lugar no Índice Global do Terrorismo de 2024, uma vez que os insurgentes militantes Fulani, ligados a grupos extremistas, cometeram regularmente massacres e outras atrocidades violentas. Intensificação da perseguição aos cristãos como inimigos do Estado ou da comunidade local. A China deteve repetidamente o bispo Peter Shao Zumin de Wenzhou entre meados de dezembro de 2023 e o início de janeiro de 2024. A Nicarágua aplicou uma série de medidas de opressão extrema contra os cristãos, nomeadamente a expulsão em massa do clero católico. Por outro lado, o Vietnã, apesar dos problemas existentes, tomou medidas para restabelecer os laços diplomáticos com o Vaticano e reduzir a burocracia que impede o registro de grupos religiosos. Os intervenientes estatais e não estatais utilizaram cada vez mais como arma a legislação existente e a nova legislação que criminaliza atos considerados respeitosos para com a religião do Estado, como forma de oprimir os cristãos e outros grupos religiosos minoritários. Num único estado da Índia, 855 pessoas foram alegadamente detidas em menos de 3 anos ao abrigo das chamadas leis anti-conversão. Os relatórios destacaram a ameaça às crianças cristãs, especialmente às meninas. Meninas cristãs com apenas 10 anos foram vítimas de rapto, violência sexual, casamento forçado e conversão forçada em países como o Egito. Os peritos da ONU manifestaram a sua preocupação com o número crescente de raparigas raptadas de comunidades religiosas minoritárias no Paquistão. Foi denunciada uma cultura de discriminação nas escolas, com a proibição dos alunos de assinalar as festas cristãs na Turquia e material de ódio contra os cristãos e outras minorias religiosas que continua nos manuais escolares em diversos países. Indefesos, frequentemente ignorados e vivendo como uma minoria em ambientes hostis, o futuro pode parecer sombrio para muitos cristãos. Mas o relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação AIS lança uma luz sobre o seu sofrimento e chama a atenção do mundo. Este relatório não é apenas uma ladainha de desgraças, mas um apelo à justiça para aqueles que estão a sofrer. É um apelo para agir e ajudar aqueles cujo único crime é a fé que professam.
Façamos tudo o que pudermos para garantir que os cristãos perseguidos no mundo não sejam esquecidos. Foi o trabalho multimédia que preparámos para si sobre o essencial do relatório Perseguidos e Esquecidos, temas a que vamos voltar, claro, na próxima semana. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer uma vez mais a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até a próxima semana, se Deus quiser.